Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Fagulhas de Luz, o nosso momento diário de reflexão. Você sempre acompanha o nosso programa na 87 FM, na Rádio SEAC, no Instagram, no Facebook e no YouTube de Sidney Fernandes. E fica aí o convite para você visitar o nosso canal do YouTube e, em caso você tenha uma pergunta, deixe um comentário em algum vídeo e a gente vai captar o seu comentário, a sua pergunta e traremos aqui para o nosso programa Fagulhas de Luz. De segunda a sexta-feira, o nosso momento diário de reflexão, que nessa semana vamos tratar de um assunto aí que gera uma certa curiosidade naquelas pessoas que não têm, assim, tanto contato com a doutrina espírita, e talvez a gente desmistifique alguns mitos nessa semana, falando sobre a espiritualidade, aquela parte não muito legal. Sidney, eu começo essa segunda já cumprimentando você e deixando a pergunta: o que é obsessão, Sidney? Seja bem-vindo ao Fagulhas da segunda-feira. O termo obsessão foi consolidado por Allan Kardec, mas ele vem de muitos tempos remotos. Jesus curava os chamados endemoniados. Durante a Idade Média, muitas mulheres médiuns foram queimadas porque julgavam que elas estavam possuídas pelos espíritos. O termo estar possuído não é adequado. Nós sofremos influência dos espíritos, mas eles não entram no nosso corpo, eles não tomam o lugar do espírito. Daí, alguns não muito precavidos achar que o espírito da pessoa saiu e entrou o, abre aspas, demônio no seu lugar. Allan Kardec veio esclarecer o assunto, disciplinando-o, dizendo que nós temos três tipos, didaticamente falando, três tipos de obsessão. A simples, que é uma mera perturbação, aquela história, por exemplo, que você está saindo de casa e o espírito fala, mas você desligou mesmo o ferro de passar roupa? Aí você volta, está desligado. Mas quando você está quase saindo, ele fala, mas escute, você fechou direito a porta? Bom, essas coisas acontecem conosco, principalmente em relação ao alarme do carro, se ligamos ou não ligamos. Mas quando ela se torna compulsiva, o espírito nos faz de joguete. É uma brincadeira, é um perturbador. Ele quer saber de fazer assim um pouco de graça. É a obsessão simples. Já a fascinação, que é o segundo tipo, trata-se de uma coisa mais séria. O indivíduo fica fascinado por uma ideia, por uma pessoa, por um objetivo. E quando ele menos espera, ele está fascinado, isto é, ele perde o controle de si mesmo e o espírito comanda os seus atos. Já um terceiro tipo, nós espíritas evitamos o termo possessão. Nós já entendemos que, num estado mais grave, o espírito pode nos trazer um certo transtorno, como é o caso, por exemplo, citado em O Livro dos Médiuns, em que o indivíduo ele era obrigado a ajoelhar-se diante de uma mulher, primeira mulher que ele encontrava, ele ajoelhava-se e pedia em casamento em plena praça pública. Esse tipo de obsessão é sério, em que o espírito realmente toma conta e às vezes se é um espírito inimigo, pode até levá-lo ao suicídio. Quer dizer, então, que nós estamos à disposição dos espíritos? Nós fazemos o que eles mandam? Não, não é bem assim. Em qualquer tipo de obsessão, nós vamos permitir a entrada do espírito, porque ele se aproxima de nós e quer mandar, quer fazer. Mas a partir do momento em que nós temos
ciência de que somos falíveis e temos uma certa fraqueza, nós temos que combatê-la, para assim evitar que qualquer espírito queira atrapalhar ou comandar as nossas vidas.